O que aconteceu na Neoquímica Arena foi daqueles jogos que ajudam a explicar por que o Corinthians tem uma relação tão visceral com competições de mata-mata. Não foi um roteiro simples, não foi um desempenho linear e muito menos uma classificação tranquila. Foi sofrimento, foi tensão até o último segundo e foi, acima de tudo, um jogo carregado de simbolismo. O Corinthians está na final da Copa do Brasil porque soube resistir quando esteve por baixo, reagir quando parecia fora e encontrar no seu goleiro a figura que transforma noites comuns em capítulos de história. Desde o apito inicial, ficou claro que o jogo teria um desenho muito diferente do primeiro confronto. O Cruzeiro entrou com postura agressiva, linhas mais altas e uma circulação de bola mais rápida, explorando muito bem os corredores e a mobilidade do meio-campo. O Corinthians, por sua vez, parecia um pouco abaixo de rotação, como se tentasse administrar a vantagem construída fora de casa. Essa escolha custou caro, porque em mata-mata não existe margem confortável quando o adversário tem qualidade, intensidade e coragem para atacar. O primeiro tempo foi todo do time mineiro. A bola circulava mais no campo corintiano, as disputas de segunda bola quase sempre ficavam com o Cruzeiro e as chegadas começaram a se acumular. Ainda assim, o placar não se mexia por um motivo muito claro. Hugo Souza. Antes mesmo de virar herói nas penalidades, o goleiro já dava sinais de que seria protagonista. Defesas firmes, leitura correta dos lances e muita segurança nos momentos em que o Corinthians mais precisava de tranquilidade atrás. Mesmo assim, de tanto insistir, o Cruzeiro acabou encontrando o gol ainda na primeira etapa, um cruzamento preciso pela direita, uma finalização praticamente a queima-roupa e uma bola indefensável. O empate no agregado recolocava o confronto em total igualdade e escancarava que o jogo estava longe de qualquer controle. A vantagem construída no Mineirão já não existia mais e a atmosfera de decisão tomava conta do estádio. No intervalo, a sensação era de alerta máximo. O Corinthians precisava mudar algo, não apenas taticamente, mas emocionalmente. Era necessário ter mais bola, mais presença ofensiva e, principalmente, mais coragem para jogar. E essa mudança começou a acontecer logo no início do segundo tempo, quando Dorival Júnior decidiu mexer na estrutura da equipe. As entradas de Rodrigo Garro e Ranielli alteraram completamente a dinâmica do jogo, mesmo que o contexto ainda fosse extremamente adverso. O Corinthians passou a ter mais posse, mais organização e mais clareza para atacar. Garro assumiu a responsabilidade de pedir a bola, cadenciar quando precisava e acelerar quando o espaço aparecia. Ranielli trouxe equilíbrio, proteção à defesa e qualidade na saída. Mesmo assim, o risco era alto, porque ao avançar as linhas, o time oferecia exatamente o que o Cruzeiro mais gosta: campo para transição. E foi nesse cenário que veio o segundo gol dos visitantes, em uma jogada rápida, bem construída e fatal na execução. O 2-0 no placar colocava o Corinthians momentaneamente fora da final. Era o momento mais crítico da noite. Qualquer erro a partir dali poderia ser definitivo. Só que o futebol tem dessas coisas e muitas vezes o gol sofrido não derruba, mas desperta. A partir daquele instante, só deu Corinthians. A equipe empurrou o Cruzeiro para trás, ocupou o campo ofensivo e passou a criar chance atrás de chance. Matheus Bidu teve uma atuação impressionante no segundo tempo. Incansável pelo lado esquerdo, venceu duelos, chegou à linha de fundo, cruzou, finalizou e foi premiado com um gol que mudou completamente o ambiente do jogo. Um lance de insistência, disputa física e entrega total, que recolocou o Corinthians na partida e incendiou a arquibancada.
O estádio passou a jogar junto, empurrando cada ataque como se fosse o último. A pressão seguiu intensa. Bola na trave, defesas difíceis do goleiro adversário, finalizações bloqueadas e uma sequência de ataques que fazia o Cruzeiro se defender como podia. O empate parecia questão de tempo, mas o apito final chegou antes que isso acontecesse. A decisão foi levada para os pênaltis, em um cenário carregado de emoção, simbolismo e memória. De um lado, um goleiro histórico, acostumado a decidir disputas desse tamanho. Do outro, um goleiro que carrega a responsabilidade de suceder um ídolo e que, pouco a pouco, vem construindo a própria história. E foi exatamente aí que Hugo Souza escreveu mais um capítulo marcante com a camisa do Corinthians. Ele não apenas defendeu cobranças, mas transmitiu confiança, presença e personalidade em cada movimento. Antes disso, o Corinthians também precisou lidar com seus próprios erros nas penalidades. Uma cobrança desperdiçada aumentou ainda mais a tensão, mas o time não se abalou. Os batedores que vieram na sequência mostraram frieza, categoria e coragem. Cada gol convertido mantinha o Corinthians vivo, enquanto o Hugo crescia a cada cobrança do adversário. Quando o momento mais decisivo chegou, com um dos principais jogadores do Cruzeiro na marca da cal, o roteiro parecia desenhado para o drama máximo. E foi ali que Hugo Souza brilhou de forma definitiva. Escolha do canto, tempo de bola perfeito e defesa que mudou o destino da semifinal. O Corinthians estava de volta, vivo, pulsante e com o estádio em ebulição. Ainda houve tempo para mais emoção. Nas cobranças alternadas, coube a um jovem formado em casa assumir uma responsabilidade gigantesca. Breno Bidon caminhou até a bola com uma serenidade impressionante, deslocou o goleiro e colocou o Corinthians na final da Copa do Brasil. Um momento que simboliza não apenas uma classificação, mas a confiança em uma nova geração que começa a escrever sua própria trajetória em jogos grandes. Essa classificação não se explica apenas pelo placar ou pelos pênaltis. Ela passa pela resistência, pelas escolhas feitas no momento certo, pela força coletiva e, principalmente, pela capacidade do Corinthians de se agigantar quando o cenário é adverso. Não foi um jogo perfeito. Longe disso. Mas foi um jogo de alma, de entrega e de entendimento do que significa disputar uma semifinal de Copa do Brasil vestindo essa camisa. Quando a poeira da classificação começa a baixar, o que fica é a dimensão do que esse jogo representa dentro de um contexto muito maior. Não se trata apenas de chegar a mais uma final, mas de como o Corinthians chegou até aqui, atravessando um caminho cheio de desconfiança, pressão e momentos em que parecia não haver saída. Essa semifinal escancarou uma característica histórica do clube, que é a capacidade de sobreviver em cenários extremos, mesmo quando o favoritismo aponta para o outro lado. O Cruzeiro chegou ao confronto como um time mais ajustado, com uma temporada mais regular e um elenco que vinha respondendo muito bem em jogos grandes. Isso ficou claro ao longo dos dois confrontos. No primeiro jogo, o Corinthians foi extremamente eficiente, soube sofrer, explorou os espaços e construiu uma vantagem que parecia pequena no placar, mas enorme no aspecto psicológico. No segundo, o roteiro se inverteu completamente. O Cruzeiro assumiu o controle, impôs seu ritmo e mostrou por que vinha sendo apontado como um dos times mais competitivos do país. Ainda assim, o Corinthians jamais perdeu o fio da história. Mesmo quando esteve em desvantagem, mesmo quando o placar indicava eliminação, o time manteve algo que não se mede em números, que é a crença de que o jogo só termina quando acaba.
Essa mentalidade foi fundamental para sustentar a reação no segundo tempo e levar a decisão para os pênaltis. No centro de tudo isso está a figura de Hugo Souza. A atuação dele vai muito além das defesas decisivas. Existe um simbolismo muito forte no fato de o Corinthians, em um curto espaço de tempo, ter encontrado um goleiro capaz de assumir um posto tão pesado emocionalmente. A camisa, a comparação inevitável com quem veio antes e a pressão de decidir jogos grandes costumam esmagar muitos jogadores. Com Hugo, aconteceu o oposto. Ele parece crescer nesses momentos, como se a responsabilidade funcionasse como combustível. O que se viu nessa semifinal foi a consolidação de um goleiro que já vinha dando sinais claros de protagonismo. Decisivo em jogos anteriores, seguro ao longo da temporada e agora fundamental em uma classificação histórica. Não é exagero dizer que o Corinthians encontrou uma referência para a posição em um momento em que o clube precisava desesperadamente de estabilidade e confiança lá atrás. Outro ponto que merece destaque é a leitura de jogo feita por Dorival Júnior. Mesmo diante de um cenário difícil, ele não se acovardou. As mudanças no segundo tempo mostraram coragem e entendimento do que o jogo pedia. Ao colocar dois jogadores capazes de pensar o jogo, Dorival assumiu o risco de deixar espaços, mas apostou que o Corinthians precisaria ser protagonista se quisesse sobreviver. Essa escolha foi determinante para a reação. Rodrigo Garro, em especial, teve uma atuação que ajuda a explicar por que jogadores com esse perfil são tão raros e tão valiosos. Mesmo sem estar no auge físico, ele transforma o jogo com inteligência, visão e personalidade. Ele pede a bola nos momentos mais difíceis, assume a responsabilidade e faz o time jogar. Ao lado dele, Breno Bidon mostrou maturidade muito acima da média para alguém tão jovem. A dupla deu ao Corinthians algo que faltava havia muito tempo, que é criatividade aliada à coragem de tentar. O crescimento de Breno Bidon, aliás, é um dos pontos mais animadores desse momento. Ele não apenas participou do jogo, mas assumiu responsabilidades que muitos jogadores mais experientes evitariam. A cobrança decisiva de pênalti não foi um acaso. Foi consequência de um processo de confiança, sequência e personalidade. Em jogos grandes, esse tipo de jogador costuma se revelar, e o Corinthians colheu esse fruto em um dos momentos mais importantes da temporada. Defensivamente, o time também teve figuras que sustentaram a equipe nos momentos mais críticos. Gustavo Henrique foi mais uma vez um pilar de liderança e entrega. Não apenas pelo pênalti convertido, mas pela postura durante todo o jogo, orientando, brigando por cada bola e mantendo o time vivo emocionalmente. Em decisões, esse tipo de jogador faz diferença, mesmo quando não aparece tanto nas estatísticas. A classificação também expõe uma discussão que costuma surgir sempre que o Corinthians avança em competições importantes. Existe uma tendência de minimizar conquistas, de buscar explicações externas ou episódios isolados para deslegitimar resultados. Esse jogo mostrou de forma muito clara que o futebol é feito de confronto direto, adaptação e capacidade de decidir nos momentos-chave. O Corinthians não avançou por acaso. Avançou porque foi mais eficiente no agregado, mais forte emocionalmente e mais decisivo quando a pressão atingiu o limite. Chegar à final da Copa do Brasil, depois de tudo o que o clube viveu recentemente, tem um peso enorme. É uma resposta dentro de campo, construída com suor, erro, acerto e muita superação. Não é uma campanha perfeita, mas é uma campanha legítima, construída enfrentando adversários duros e decidindo sempre nos detalhes, como normalmente acontece em mata-mata. Agora,
Com a vaga garantida, o Corinthians se coloca diante de uma oportunidade que parecia distante em muitos momentos do ano. Uma final nacional. 2 jogos de altíssima pressão e a chance de transformar uma temporada turbulenta em algo memorável. O caminho até aqui reforça a ideia de que, quando se trata de Copa do Brasil, o Corinthians nunca pode ser descartado, independentemente do contexto, da fase ou das dificuldades que carrega ao longo do percurso. E tudo isso cria um ambiente de expectativa, tensão e confiança renovada. A equipe mostrou que pode competir em alto nível, que tem peças capazes de decidir e que, acima de tudo, possui uma identidade que aparece justamente quando o desafio parece maior do que as forças disponíveis. Essa semifinal não foi apenas uma vitória esportiva. Foi uma afirmação de caráter e de pertencimento a um tipo muito específico de jogo. Aquele em que a camisa pesa, o emocional decide e a história costuma escolher seus protagonistas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho começou a ganhar corpo nos bastidores do futebol brasileiro e já ecoa forte no Parque São Jorge. A palavra que circula entre conselheiros, empresários e gente próxima ao vestiário é salvação. O motivo atende pelo nome de Nasser Al-Khelaifi. O bilionário, conhecido por seu poder de investimento e influência no cenário internacional, teria surgido como peça central de um plano audacioso que promete atacar de frente o maior fantasma do Corinthians: a dívida acumulada ao longo dos últimos anos. Nada foi anunciado oficialmente, mas o vazamento de informações estratégicas foi suficiente para acender a esperança da torcida e também a desconfiança natural de quem já viu muitos projetos grandiosos morrerem na praia. A história que corre solta é a de que emissários ligados ao dirigente teriam iniciado conversas reservadas, avaliando números, ativos e possibilidades de uma engenharia financeira capaz de quitar praticamente todo o passivo do clube. O discurso, sempre no campo do si, aponta para uma reestruturação profunda que deixaria o Corinthians em outro patamar administrativo. O mais intrigante é o silêncio. Pessoas influentes evitam confirmar, mas também não desmentem. Internamente, comenta-se que o assunto é tratado como prioridade máxima e que qualquer deslize poderia comprometer negociações sensíveis. O temor é o mesmo de sempre: transformar expectativa em frustração. Ainda assim, o clima é diferente. Há quem diga que nunca se esteve tão perto de uma solução definitiva para um problema que engessa o futebol, limita contratações e pesa como uma âncora no planejamento esportivo. Entre torcedores, o rumor já virou combustível para debates acalorados. Alguns enxergam a possível entrada de Al-Khelaifi como um divisor de águas histórico. Outros alertam para os riscos de dependência externa e perda de identidade. No meio disso tudo, o Corinthians observa, calcula e aguarda. Se o que circula nos corredores se confirmar, o clube pode estar diante de uma virada rara no futebol brasileiro. Se não, será apenas mais um capítulo de esperança que passou rápido demais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!